paz do nosso Senhor Jesus. Hoje quero trazer uma palavra de reflexão aos irmãos. Eu vi sobre essa palavra há alguns dias, aprendi sobre ela e achei assim muito interessante, muito edificante e queria trazer esse conhecimento para os irmãos também. Sei que a maioria já sabe, mas nunca é demais aprender sobre a palavra. O tema que eu queria falar com os irmãos hoje é: que vento que eu estou vivendo? Os ventos, eles representam as etapas das nossas vidas, e essa palavra quer falar para a gente compreender um pouco mais profundamente, para a gente ter consciência de que etapa que eu estou vivendo. E quando a gente tem essa consciência, a gente sofre menos, porque tem etapas que são muito, muito difíceis e tem etapas que são tranquilas, que são alegres, que são felizes, etapas de colher frutos, etapas de sofrimento. Então, assim, quando nós conseguimos conhecer e entender que etapa é essa, que vento é esse que eu estou vivendo hoje, a gente sofre menos. Na palavra de Deus nós vemos muito sobre ventos, essa palavra sobre ventos. O vento sul, o vento norte, o vento leste e o vento oeste. E eu queria iniciar aqui com o vento leste e o vento oeste, que tem assim mais assunto. Gostaria que os irmãos pudessem pegar sua Bíblia, fazer as leituras juntamente comigo, para vocês conseguirem ter essa compreensão, ter essa revelação, né, de Deus sobre essa palavra. Eu já ouvi ela algum tempo atrás, e assim fez muito sentido para mim, tem me ajudado muito. E é como eu disse ali, quando a gente consegue identificar o vento que a gente está passando, a gente sofre menos, a gente consegue compreender que as etapas, nós precisamos passar por certas etapas da nossa vida e fica mais fácil, mais leve, se a gente tem essa compreensão. Então tem várias vezes na Bíblia relatando sobre o vento leste, e eu queria colocar para os irmãos alguns versículos para vocês conferirem junto comigo sobre o que a palavra fala sobre o vento leste. Então, o vento leste, ele é um vento assim, etapas, né, da nossa vida, que são momentos mais complicados. São normalmente ventos que a gente passa por tristezas, né? Ele é carregado com sofrimento, dor, só que ele é uma autorização de Deus. Ele é uma autorização de Deus para nos endireitar os nossos caminhos de tudo aquilo que está fora da direção de Deus. Então, eu estou caminhando fora da direção de Deus. Então, ele vem e manda um vento leste para endireitar os meus caminhos. O vento leste, ele não é fácil. Muitas vezes ele vem, né, como um vendaval, derruba tudo, abala as estruturas, tudo isso para eu entrar no eixo novamente, né? Entrar na direção que Deus quer para mim, e abala mesmo as minhas estruturas para eu me fazer nova de novo. Você se fazer novo de novo e se colocar nos caminhos do Senhor. Em Êxodo 10, 13, fala sobre o vento leste. Eu vou ler o versículo 13, 14 e 15 de Êxodo. Então aqui fala: estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, que em outras versões fala o vento leste. Então trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve mais gafanhotos, nem depois destes virão outros assim. Porque,
cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu e devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, nem a terra do Egito. Amém? Então aqui nós podemos ver que o vento leste ele veio para abalar, né, a terra do Egito. Então aqui ele veio com uma forma de castigo, né, para um povo que não queria libertar o povo de Deus. Então nós conhecemos ali as histórias, pragas do Egito. Então aqui é citado o vento leste que veio para devastar, né, acabar ali com aquela vegetação, com o que havia ainda, né? Porque já houve destruição anteriormente, já tinha vindo a chuva de pedras, já tinha acabado com boa parte. Então fala que os gafanhotos veio e terminaram de arrasar com a terra do Egito e não sobrou nada de erva na terra e de fruto nas árvores. Em Gênesis também fala sobre o vento leste. No capítulo 41, versículo 23, eu vou ler o versículo antes também, versículo 22. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíram da mesma haste, cheias e boas. Versículo 23. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental, ou vento leste. Então mostra que é um vento que trouxe prejuízo, né? Elas secaram, deixaram as espigas mirradas e crestadas. Isso foi por causa do vento leste. Então mostra que é um vento que não é de coisa boa, né? E vamos conferir também, fala sobre o vento leste em Jeremias, capítulo 18. Ali, vou ler o versículo 17. Com vento oriental, ou em outras versões, com vento leste, os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Então aqui fala também que é a palavra do Senhor contra a casa de Israel, falando que ele, com o vento oriental, vai espalhar o povo diante dos seus inimigos. Então mostra que é algo que vem para arrasar, né? Eu quero aprofundar um pouco mais nessa palavra aqui em Jeremias, e mostrar o que Deus está falando e o que estava acontecendo nesse momento, né? O que esse povo estava fazendo, que estava desagradando a Deus, que ele iria mandar esse vento. Então vocês veem que ali fala sobre o vento leste contra o Egito, né? Contra Faraó, quando ele não deixa o povo de Deus o adorar no deserto, contra Faraó também lá mais antigamente, quando mostra no sonho dele, né, sobre aquelas espigas mirradas, sobre as vacas magras. Então fala de um tempo ruim, um tempo de seca, um tempo de pouca fartura. Só que aqui em Jeremias, ele mostra esse mesmo vento leste contra o próprio povo de Deus, contra a casa de Israel. Então, o vento leste, ele é permissão de Deus, né? Ele é autorização de Deus e ele tem um objetivo. Então, lá contra Faraó, o objetivo dele era mostrar, né, os prodígios de Deus para aquele povo do Egito ver que Deus, ele é o Deus de verdade, que ele é um Deus de poder, que ele é um Deus de prodígios, de maravilha, e que ele tem poder para tudo. Mostra esse vento leste como uma forma de correção para o povo de Deus mesmo. Então, Deus estava mostrando o que ele poderia fazer com esse povo se eles não se corrigissem. Então, muitas vezes esse vento ele vem como forma de correção, como Deus chamando a nossa atenção, volta para o caminho que eu planejei para você. Porque muitas vezes nós saímos, né, dessa direção de Deus, e a única forma que ele tem de trazer de volta para os caminhos dele,
para a direção dele, mandando esse vento e abalando as estruturas mesmo. Eu vou fazer a leitura para vocês aqui, dessa leitura aqui de Jeremias, capítulo 18, do 1 ao 17, para vocês entenderem melhor o que estava acontecendo aqui nessa situação. A palavra do Senhor que veio dizendo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou ele a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não podereis eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, e se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação e de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que eu houvera dito que ele faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoantes os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos do meu povo se tens esquecido de mim, queimando incensos a ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então a palavra fala que o povo se esqueceu de Deus, que eles estavam queimando incensos a ídolos e andando por caminhos estranhos. E a palavra também fala que o Senhor, quando ele julgar um povo e por seus maus caminhos e eles se arrependerem e se converterem, o Senhor também vai se arrepender desse mal que ele está falando que vai fazer, esse vento leste que ele está falando que ele vai mandar até esse povo. Então, se o povo se converter, se o povo se arrepender, ele pode não mandar mais esse vento. Então, muitas vezes a gente vê na Bíblia que o Senhor, ele avisa antes, né? Através de um profeta, ele avisa, olha, vai acontecer isso, isso e isso se vocês não se voltarem a mim. E assim também a palavra fala ao contrário também. Se o Senhor falar que vai edificar um povo e esse povo começar a pecar, começar a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor, ele também vai se arrepender de edificar esse povo e pode também mandar um vento leste no meio desse povo aí para dar uma chacoalhada. E ali como fala também que ele pode fazer com o povo de Israel, com a casa de Israel, da mesma forma que o oleiro fez com aquele vaso, né? Fazer voltar do barro ao pó para depois reconstruir. Então muitas vezes o vento leste vem para isso,
para nos quebrar mesmo, para arrebentar, para fazer o vaso virar pó e ser feito de novo conforme a vontade, conforme bem lhe parecer ao Senhor. Então, quando a gente compreende por que muitas vezes nós passamos por esse vento, a gente sofre menos. Porque quando você começa a passar por certos momentos na sua vida, certas etapas, você vai refletir. Senhor, será que eu estou pecando? Será que eu estou fazendo algo contra ti? E aqui eu quero ressaltar também que tem coisas que o Senhor permite na nossa vida, e algumas pelas nossas próprias consequências, assim como essa palavra de Jeremias fala. O Senhor estava falando isso, que ia mandar um vento leste sobre o povo e ia espalhar eles diante dos seus inimigos, mas porque era consequência de algo que eles estavam errando mesmo, algo que eles estavam cometendo. Eles estavam entristecendo o coração do Senhor e não estavam mais sendo obedientes, estavam esquecendo de Deus. Então, isso era uma forma de esse vento veio com forma de consequência. Claro que tem coisas que nós vamos passar na nossa vida e que a gente realmente não sabe por quê, né? Um exemplo aqui é de José. Então, José, ele passou por momentos terríveis, né, na vida dele. Foi rejeitado pelos irmãos, foi vendido, foi escravo, foi injustiçado no palácio, foi preso. E se a gente for analisar, a gente vê que não é nenhum vento de correção, de castigo, de nada. Aquilo foi um propósito. Então, a gente tem que saber discernir isso, né? Isso aqui eu tô passando, né? Não sei porquê, mas mais lá na frente isso vem se revelar na nossa vida, que era um processo que nós precisávamos passar para crescer, né? E tem outros que não é. A gente sabe, se a gente for analisar bem, a gente vê que esse evento, essa etapa da nossa vida tão sofrida e tão dolorida, nós estamos passando por conta da nossa própria, a consequência dos nossos próprios atos, né? Então, eu não quis obedecer, eu não ouvi o que a palavra do Senhor está me falando, eu quis fazer tudo do meu jeito. Então, hoje eu estou passando esse vento por consequência das coisas, dos maus caminhos que eu mesmo me coloquei, eu mesmo quis fazer isso, eu mesmo lancei isso sobre a minha vida. Então, o Senhor vem e permite que esse vento venha a abalar mesmo, e muitas vezes precisa fazer como o oleiro fez ali, fazer esse barro, quebrar esse vaso, fazer ele virar barro de novo para depois construir. Então, muitas vezes nós vamos passar por esses momentos e é onde a gente tem que refletir. Eu tô passando isso por quê, meu Deus? Vai ter vezes que nem eu falei, é o propósito do Senhor para nossa vida, mas a maioria das vezes é a consequência dos nossos próprios erros. Depois que vem o vento leste e arrasa com tudo, vem um vento oeste. Na mesma palavra ali em Êxodo 10, um pouquinho mais à frente da leitura que eu fiz, fala sobre esse vento oeste. Eu vou ler aqui para os irmãos. Em Êxodo 10, versículo 19, eu vou ler. Então, ali no versículo 19 fala: Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, ou vento oeste, em outras versões, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Então, mostra que o vento oeste vem como uma forma de restituição. Então, veio o vento leste, bagunçou tudo, derrubou tudo, arrasou com tudo, e o vento oeste vem e faz uma restituição. Então, ali, nessa palavra mostra que a terra estava sendo atacada pelos gafanhotos, e daí ele mandou o vento oeste recolhendo tudo de novo. Então, é um momento ali de pausa daquele sofrimento, sabe? Não quer dizer que é um momento muito feliz também, né? Ficou, né, o prejuízo, ficou as consequências, a ferida, a cicatriz, mas pelo menos você não tá mais naquele momento de dor intensa. O momento do vento oeste é o momento que você ainda tá, né, sofrendo, você tá passando pela dor, você tá sendo ferido. E o momento do vento oeste
ele vem dar uma pausa daquele sofrimento ali, né? Ele vem dar um alívio, dar um respiro. Não quer dizer que também que é um momento muito feliz. Um exemplo aqui que eu quis trazer para as nossas vidas hoje em dia é igual criar os filhos, né? É, a criação, a maternidade, as demandas, né, da maternidade, às vezes é meio que um vento oeste, né? Porque mexe com as nossas estruturas, abala a gente. A gente tem que fazer muitas renúncias, a casa não para quieta um minuto, é griteiro, tem vezes que é criança doente, tem vezes que é noites em claro, né, por causa de doença, ou criança que não dorme, tem toda aquela fase da adaptação. Então, assim, é algo que veio para mexer com as estruturas, né? É um momento de muito cansaço, às vezes um momento de dor por conta de renúncias, entre outras coisas. E quando os filhos eles crescem e eles vão embora, então é como se fosse um vento oeste, né? Passou aquele furacão. Aquilo lá foi. A gente muitas vezes fica assim, meu Deus, queria um momento de tranquilidade, queria uma horinha de silêncio dentro de casa. Então, às vezes passa aquele período ali e eles se vão, né? E a casa fica quieta do jeito que a gente queria, sem choro, sem briga de criança, posso voltar a dormir de novo. Não quer dizer que é um momento muito feliz, né? Nem sempre é um momento feliz, mas é um momento também da gente lembrar e agradecer a Deus por tudo que a gente já passou, né? Porque para chegar no vento oeste, a gente já passou ali no vento leste, já mexeu com tudo, já mexeu com as estruturas, já mexeu nas nossas feridas, tudo. E o vento oeste é um momento ali de mais alívio, né? Não quer dizer que nós vamos ficar super felizes que nossos filhos estão indo embora, mas a gente vai ter ali aquela restituição do sono, aquela restituição da tranquilidade na casa, aquela restituição de você limpar a casa ficar limpinha, e de lembrar que o Senhor passou, né? Que Deus nos manteve firme ali no momento do vento leste. Muitas vezes ele não vem para destruir a gente, ele vem para fortalecer mesmo, vem para dar uma firmada ali no nosso alicerce, né? Então, de lembrar e reconhecer que o Senhor deu forças para a gente passar, né? Por esse vento leste e ser grato por este momento também de restituição, esse momento que não é um momento super agradável, mas é um momento que toda aquela turbulência passou. Agora o vento norte e o vento sul nós vamos ver lá em Cântico, capítulo 4, versículo 16. Fala assim: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha, ó meu amado, para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Então, aqui nessa mesma leitura mostra sobre os dois ventos, né? Então, ele fala ali, acorda o vento norte. Então, o vento norte é como se fosse uma preparação do vento sul. Então, fala aqui que o vento norte é um vento de revelação, é um vento que você vai viver um momento de mais intimidade com o Senhor, onde você precisa buscar mais Ele para você conseguir chegar lá no vento sul, que é o vento da alegria, o vento da plenitude, de colher os frutos, né? Então, para isso, nós precisamos buscar mais, né? Porque não tem como colher os frutos e viver esse tempo de calmaria sem essa busca, né, por Deus. Então, é um momento da gente buscar o Senhor o tempo todo, buscar mais profundo. E quanto mais a gente busca, mais o Senhor vai revelando dele para nós, né? E quanto mais ele vai revelando dele para nós, mais sede é gerada em nosso coração. Então, mais a gente quer buscar. Então, a gente fica nessa busca incessante e ele vai enchendo a gente, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até a gente chegar nesse vento sul. E o vento sul, ele mostra que é um vento de paz, um tempo de calmaria, de alegria,
Então fala aqui, ó, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Então só de falar, assim, a gente já fica imaginando assim um jardim, um lugar tranquilo, que vem um ventinho bem gostoso e que vai espalhando aquele aroma. Então aquilo ali é quando a gente chega já na plenitude com o Senhor, né? Independente do que está acontecendo, independente de estímulos externos, nós estamos bem com a gente mesmo, nós estamos bem porque nós estamos bem com o Senhor, né? Uma consequência disso. Então, a gente vive essa plenitude quando a gente busca mais do Senhor, quando essa sede é gerada e nós buscando até Ele nos encher, né? Então é o Espírito Santo de Deus que nos dá essa alegria, essa plenitude. E fala: venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Então, quando pensamos, né, nesse comer os frutos, então pensa assim num tempo de descanso, né? Já foi plantado, já cresceu, é um momento de colher ali os frutos e desfrutar disso, né? Então é um momento da gente desfrutar com o Senhor, né? E um momento da gente desfrutar essa calmaria, essa paz que o Senhor entrega pra gente. E queria falar um pouquinho também em relação a esses 4 ventos, eles não quer dizer que vai vir por uma ordem, né? Ah, você é abalado, depois você ser restituído, depois aí vir a plenitude. Às vezes pode ser o contrário, às vezes você pode estar pleno e não saber viver esse momento, né? Deus me permitiu um momento de paz agora, de tranquilidade, de descanso, mas o ser humano, ele é inquieto, né? Então, às vezes, a gente mesmo acaba ali com aquele momento de tranquilidade, de paz. Fica inquieto, buscando coisas para fazer, buscando atividades, buscando novamente aquela vida corrida. Nós mesmos pisamos na bola, desagradamos a Deus, fazemos coisas erradas e depois vem o vento leste. Então, é isso que eu queria dizer. Não quer dizer que tem uma ordem, né? A vida do ser humano é assim, é feita de etapas, vai ter os momentos ruins, vai ter os momentos de restituição, vai ter os momentos de extrema alegria, vai ter o momento de sede, de busca, né, por Deus, busca em se encher, né, encher o nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Então era isso que eu queria passar para os irmãos hoje, que um pouco sobre para a gente compreender essas etapas das nossas vidas, né? Saber identificar essas etapas para saber aproveitar melhor, né? Saber aproveitar melhor esse vento de busca, né? Esse vento norte de buscar Deus, de ter a revelação dele, saber aproveitar esse momento do vento sul, esse vento de aroma suave, esse momento de comer do fruto, né? De aproveitar, de descansar no Senhor e saber lidar com os ventos mais difíceis, né? Que é o vento leste e o vento oeste. Então, espero que o Senhor tenha falado no seu coração, assim como Ele falou comigo, com essa palavra, e que nós saibamos e que nós estejamos prontos para viver todos eles, né? Porque nós sabemos que ninguém é 100% feliz a vida inteira e ninguém é 100% triste a vida inteira. Nós passamos por altos e baixos. Um dia estamos plenos, outros dias estamos tristes, mas que o Senhor esteja em todos os dias, né? Em todos os ventos e todas as etapas da nossa vida. E para encerrar, quero fazer uma oração junto com os irmãos. Pai querido, Deus de amor, de graça, de bondade, de fidelidade, Senhor, nós te agradecemos por este dia. Senhor, para mim, muito corrido, eu acredito que para a maioria dos meus irmãos também. Peço que o Senhor venha dar um momento de descanso para nós agora, que nós possamos, Senhor, renovar as nossas forças física e espirituais. Que amanhã nós possamos ter um dia maravilhoso, Pai, na Tua presença. E que o Senhor venha falar, Pai. Que o Senhor venha fixar essa palavra no nosso coração, que nós possamos, Senhor, entender cada etapa da nossa vida, entender quando é o momento que o Senhor está chacoalhando, chamando a nossa atenção, querendo mostrar que nós temos que
que converteu o nosso caminho, que nós estamos nos desviando da direção que o Senhor quer para nossas vidas, que nós possamos, Senhor, ter esse discernimento de saber aproveitar o momento do descanso, aproveitar, Senhor, esse momento de busca, entender o momento de dor também e compreender, Senhor, os teus propósitos. Que o Senhor venha revelar para nós tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas e que nós saibamos e que todos nós possamos, Senhor, viver a plenitude junto contigo. Amém.